Professor Kraus aqui com você para mais um episódio dessa nossa primeira temporada do Krauscast. E como eu costumo dizer sempre, é mais do que uma satisfação. É uma alegria, é um grande privilégio poder compartilhar um pouco de reflexões filosóficas, de reflexões sociológicas, de algumas brisas filosóficas também com você que está nos acompanhando aí nas mais diversas plataformas. Eu confesso que eu nem sei exatamente onde o Krauscast está disponível. Eu tenho certeza que estamos no Spotify e eu tenho certeza que estamos no YouTube. Mas se você estiver em outra plataforma, velho, que bom que você conseguiu me encontrar por aí e que bom que a gente vai ter um papo bem legal que com certeza vai ser edificante para você, porque já está sendo para mim. E eu quero convidar também você a curtir já esse conteúdo, onde dá para curtir, que você possa compartilhar com a galera também, jogar nos grupos, que onde tiver que se inscrever, você se inscreve também, porque aí você fortalece esse trampo, saca? E vai ficar disponível para mais e mais pessoas aderirem a esse movimento do senso crítico, esse movimento da filosofia. E nós vamos trocar uma ideia hoje, muito, mas muito importante, muito especial, sobre um cara que, velho, foi um dos primeiros filósofos que eu tive contato e, assim, não foi da melhor forma, porque eu não tinha muita ideia do que eu tava fazendo, não tinha muita ciência do que eu tava fazendo e eu fui muito, assim, intuitivo, não tive necessariamente uma orientação e é bom quando a gente tem uma orientação de alguém, sabe, que chega pra gente e muita gente me pergunta por onde começar a ler determinado pensador e eu já vou dando uma dica. Se você não tem leitura, se você não tem base, procura um livro introdutório. Porque quando você procura um livro introdutório, ele vai trazer para você já aquelas ideias, né, entre aspas, mastigadas, saca? E vai te trazer também uma perspectiva mais didática. Porque nem sempre aquele autor da filosofia ou da sociologia, ele tem necessariamente um compromisso didático. Então, é muito importante que a gente tenha uma aproximação com o pensador, caso a gente não tenha uma base, a gente procurar aí alguma introdução. E as livrarias estão repletas de introduções a vários pensadores. Mas assim, evidentemente, você não é obrigado a ler uma introdução escrita por um comentador sobre quem quer que seja. Mas existe também a recomendação de uma sequência, né, que seria legal, de livros escritos por aquele determinado pensador para que você possa dar aí os primeiros passos. Então, assim, o pensador, você já deve estar se perguntando, mas espera aí, o professor está falando tanto, mas não disse sobre quem a gente vai falar. Nós vamos falar sobre Friedrich Nietzsche. Nietzsche que nasceu na Alemanha em 1844 e aí faleceu em 1900, que era filho de uma família tradicional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para não deixar nenhuma lacuna aí, não foi necessariamente na adolescência, assim. Eu já estava na transição para a juventude, digamos. Nos primeiros passos já na universidade. E aí, o professor, num determinado momento, de uma das cadeiras introdutórias lá do curso, ele mencionou o Zaratustra de Nietzsche. E ele falou com tanta paixão, sabe, que eu fiquei muito empolgado para conhecer o livro. E o livro, não sei se você já leu, mas o livro, ele oferece para você uma espécie de história, né? Sobre as experiências do Zaratustra. Só que tem muita simbologia, tem muita coisa, o livro é muito denso, do ponto de vista filosófico, que alguém que não tem esse entendimento vai ali pegando apenas a historinha do cara que vai andando, que encontra com alguém, daqui a pouco ele sobe a montanha e tal. Por isso que eu falei, tipo, eu fiquei, na verdade, me achando, sabe? Porque eu tinha lido Zaratustra e eu andava com o livro pra lá e pra cá. Mas assim, o livro que me fez realmente começar a entender Nietzsche foi O Nascimento da Tragédia. Então, assim, se você quer ter um primeiro contato direto com o pensador, eu recomendo O Nascimento da Tragédia. Tem muita gente que recomenda outros livros, e eu respeito, eu respeito tranquilamente, mas assim, eu tô falando do que funcionou pra mim, e funcionou muito bem pra mim. E num momento onde eu não tinha necessariamente a bagagem necessária pra entender lá grandes coisas sobre o pensamento de Nietzsche. Que, assim, a sensação que a gente tem estudando Nietzsche é que quando a gente lê e relê, eu acho que acontece com tantas outras coisas que a gente lê, né? Mas com Nietzsche isso é muito fértil, tipo, você tem muitos insights diferentes, muitas percepções diferentes. Mas enfim, vamos trocar ideia sobre Nietzsche. Primeiro, eu acredito que alguns detalhes biográficos, eles fazem a diferença. O fato de Nietzsche ter sido filho de uma família tradicional,
E o fato do avô dele ter sido um pastor protestante, o pai dele também era um pastor protestante, fez evidentemente com que Nietzsche, que tinha uma irmã mais velha, tinha lá a sua mãe, a expectativa é que o Nietzsche ele concluísse o que nós consideramos o ensino básico e fosse estudar teologia para seguir aí, né, uma linha de vocação, entre aspas, familiar dos homens para ser um pastor. Nietzsche até começou a estudar teologia, mas assim, não necessariamente ele estudou muita coisa, porque ele simplesmente não se identificou. E aí o Nietzsche ele vai estudar filologia. E aí você deve estar se perguntando o que é filologia. Traduzindo de uma forma mais simples, a filologia ela seria justamente o estudo de textos clássicos, e onde se respeita muito os contextos históricos onde esses livros foram produzidos. Então, Nietzsche teve muito contato com escritos dos gregos antigos. E chamou muita atenção do Nietzsche a mitologia e a filosofia antiga, evidentemente. Tanto que Nietzsche tem uma visão bem interessante sobre os pré-socráticos e também uma visão um tanto quanto punk rock dos socráticos, mas a gente vê isso. O fato é que Nietzsche ele acabou virando um prodígio da filologia. Tanto que muito jovem, com um pouco mais de 20 anos, ele já era professor universitário. Uma coisa que é incomum até os dias de hoje. Não são muitos professores tão jovens, né, dentro da academia. Mas Nietzsche conseguiu. Mas um detalhe também importante da biografia do Nietzsche é que ele sempre teve uma saúde muito frágil. Então ele sofria, por exemplo, com muitas dores no corpo, dores de cabeça, a respiração não era boa. E assim, o Nietzsche, ele frequentemente ficava afastado das atividades para, enfim, ficar em repouso. E tanto que no final da vida do Nietzsche, a gente tem aí um certo mistério, porque o Nietzsche, nos seus últimos instantes de vida, assim, últimos meses, ele ficou num estado onde ele praticamente não se comunicava. Então era como se ele estivesse vegetando, só que, enfim, o cara tava lá. Inclusive tem imagens, não sei se no YouTube tem, imagens do Nietzsche sendo meio que exibido, assim, ele gravado dentro de casa. E assim, ele parece realmente uma figura um tanto quanto estática. Eu já li em vários lugares que pessoas que conheceram Nietzsche acreditam que ele não estava com demência, saca? Acreditam que ele simplesmente mergulhou em si mesmo e ficou ali até morrer. Mas enfim, o fato é que Nietzsche ele se afastou das atividades profissionais e dedicou aí boa parte de sua vida a viajar pela Europa e escrever os seus pensamentos em obras que são um tanto quanto pesadas, carregadas de muita crítica, de muita destruição, e são obras magistrais, são geniais. E quando eu falo que são carregadas de destruição, é porque o próprio Nietzsche dizia, né? Eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. E ele falava que a filosofia dele era uma filosofia para ser feita com martelo. E não para construir, mas para destruir. Então ele veio quebrar ídolos, ele veio mostrar que, de certa forma, a filosofia que foi feita antes dele estava, no mínimo, equivocada, salvo algumas raras exceções. E aí, quando Nietzsche ele se interessa muito pela cultura grega, evidentemente chama muita atenção dele a mitologia, no primeiro momento. E o Nietzsche ele não olha para a mitologia grega como uma coisa repugnante, sabe? Uma coisa que a gente deve deixar de lado. Nietzsche ele vê na mitologia grega uma espécie de mecanismo terapêutico que os próprios gregos utilizavam. Porque se você parar para analisar, se você parar para pensar, quando você estudou Grécia Antiga, deve ter sido dito para você numa aula de história, numa boa aula de história, espero, que os deuses gregos eles eram antropomórficos, né? Até diferentemente do que eram os deuses egípcios, né? Que a gente aprende na escola que eles eram antropozoomórficos, né? Então eles tinham características humanas e também de animais. Mas os deuses gregos eles tinham aparência humana. Só que o Nietzsche ele vai ampliar esse entendimento. Ele vai dizer, os deuses gregos eles não tinham apenas aparência humana, eles não tinham apenas forma humana. Eles tinham também características humanas. Então a personalidade, o caráter ou a falta dele também estavam ali nos deuses gregos. Então um deus grego, ele podia fazer uma coisa muito legal, mas ele também podia trair, ele podia mentir, ele podia invejar, ele podia amar, mas ele podia odiar também. Então, o que Nietzsche compreende é que a mitologia grega, ela meio que servia como um espelho daquilo que nós somos. Não sei se você já viu aqueles espelhos que ampliam o reflexo, né? Então, é como se eles fossem essa ampliação, esse exagero daquilo que a gente é. Isso quebra também com aquela perspectiva de que Deus
a figura de uma divindade, e aí eu estou falando de todo o panteão grego, mas a gente tem essa visão de que divindade necessariamente é perfeita, né? A divindade é perfeita. Mas aí o Nietzsche ele mostra que não, que esses deuses eles tinham suas limitações e eles faziam muitas coisas ruins, né? E aí Nietzsche ele destaca em especial 2 deuses, que ele considera que esses 2 deuses juntos, eles acabam representando um retrato bem fidedigno daquilo que a gente é. E aí tem um deus que ele é lembrado por ser uma figura de beleza, mas ao mesmo tempo de equilíbrio, que é o deus Apolo, que é um deus associado ao sol, é um deus associado à ordem, à própria racionalidade. E o Nietzsche também fala de um deus que era o mais popular, o deus mais popular de toda a Grécia. E aí você deve estar se perguntando, ou deve estar supondo que o deus mais popular de toda a Grécia era Zeus. Afinal de contas, Zeus era o líder, né, do panteão, mas não. Zeus não era o mais popular. Não seria aquele que, se ele tivesse alguma correspondência cultural com a nossa época, vamos imaginar como tem no Twitter, né? A figura do Deus lá, né? Tem um perfil, né? Do criador. Vamos imaginar Zeus com um perfil numa rede social. Zeus não seria aquele que teria mais seguidores. Não seria aquele que teria mais likes nas suas postagens. O deus mais popular de toda a mitologia grega era o deus Dionísio. O deus Dionísio era um deus que representava o vinho, mas também era um deus que estava muito associado ao prazer, à luxúria, às emoções, à passionalidade, à impulsividade. Era um deus das festas, basicamente. E se a gente parar para pensar historicamente o que Dionísio acabou causando de efeito na sociedade grega, a gente vai ter várias festas que, inclusive, recebem um nome, né? Eram os ditirambos, que, guardadas as proporções, esses festejos, eles seriam, guardadas as devidas proporções, seriam equivalente ao nosso carnaval, com esses blocos, sabe? Então, os gregos, das mais variadas cidades e estados, eles se fantasiavam, usavam máscaras, e ali eles iam dar vazão à sua emoção, ao seu prazer, à luxúria. E a ideia era tomar muito vinho e, enfim, se deixar levar por todo aquele espírito, digamos, um tanto quanto hedonista. E aí, o que Nietzsche quer dizer é que dentro de nós coexiste Apolo e Dionísio. Dentro de nós tem essa coisa da ordem, tem essa coisa da razão, da busca pelo equilíbrio, mas ao mesmo tempo dentro de nós tem essa coisa do prazer, da festa, da desordem, sabe? Essa coisa bem passional. Então, Nietzsche não está dizendo que a gente tem que privilegiar um em detrimento do outro. Ele está dizendo que nós precisamos dessa comunhão do apolíneo com o dionisíaco, né? Seriam 2 espíritos. E aí a gente precisa dos 2 juntos. E a partir dos festejos que eram celebrados ali ao deus Dionísio, a gente tem uma coisa muito legal que vai surgir, que é justamente o teatro. Então o nascimento do teatro ele está muito associado justamente a esses festejos, a essas celebrações que eram feitas ao deus Dionísio. E uma das primeiras expressões, se não a primeira expressão do teatro, foi justamente a tragédia. E aí a gente encontra, né, como eu recomendo, O Nascimento da Tragédia, uma obra muito importante do Nietzsche, que você precisa ler. E aí, a tragédia que teve como grandes autores Ésquilo, Sófocles, Eurípides, a tragédia era muito marcada pelo quê? Ela era marcada, num primeiro momento, por algo inevitável que iria acontecer com um determinado personagem ou com os personagens, e normalmente esse algo inevitável era algo que era imposto pelos deuses, né? Ou por algum deus. Então o ser humano nada poderia fazer ante aquele destino, né? E aí tem todo um drama também, e uma das grandes virtudes da tragédia é que ela apresenta a vida como ela é e as pessoas como elas são. Então a gente não tem aquela coisa do herói, sabe? Aquela coisa do poço de grandes virtudes e qualidades, aquela pessoa impecável, sabe? Sem nenhum desvio de conduta, não. E também não tem aquela pessoa que é totalmente má, saca? Então, na tragédia, você tem personagens que fazem coisas legais e também cometem erros que vão de simples falhas até erros grotescos. Então, o Nietzsche ele considera que a tragédia ela acaba sendo uma expressão bastante interessante daquilo que o ser humano é
E também acaba sendo um reflexo desse encontro de Apolo com Dionísio, porque você tem as emoções sendo colocadas em cena, mas ao mesmo tempo você tem uma ordem, uma sequência, uma catarse, né, que vai dar um sentido àquela história. E isso é muito legal. Então a tragédia, ela é um sinal, ela é um sintoma, digamos assim, da saúde cultural do povo grego na antiguidade. Agora, nesse momento específico da história, porque nós temos outras fases, né, da história da Grécia. E você que estudou Grécia Antiga sabe do que eu estou falando. E só para complementar, a gente também tem um gênero, digamos assim, no teatro muito importante da literatura, que é a comédia, que tem uma outra perspectiva, né? A comédia, a gente pode lembrar aqui de Aristófanes como um importante autor. A comédia, ela tinha um propósito de fazer sátiras e críticas políticas e sociais, né? Mas o foco do Nietzsche é justamente esse aspecto mais do encontro de Apolo com Dionísio. E o que Nietzsche percebe é que em dado momento, quando a gente chega, por exemplo, no período clássico, a gente tem muito nas artes gregas essa busca pelo equilíbrio, pela simetria, pela perfeição. Isso é uma exaltação clara ao espírito apolíneo. E aí Dionísio ele é deixado de lado. Então Nietzsche ele faz uma crítica a essa arte que busca essa perfeição. A gente começa a ver que essa idealização, ela começa a fazer com que as pessoas elas busquem essa tal perfeição e acabem negando a própria vida. E Nietzsche é um pensador da afirmação da vida. Guarda essa informação. Nietzsche, ele propõe uma afirmação da vida. A vida precisa ser afirmada. A vida precisa ser vivida. Então, quando a gente começa a buscar essa miragem da perfeição, a gente está negando a vida. A gente está simplesmente sacrificando a nossa possibilidade de experimentar o que é viver de fato. E a crítica de Nietzsche, ela não fica apenas na arte clássica. Ela se estende a Sócrates e a Platão. Então o pensamento socrático-platônico vai ser muito atacado por Nietzsche. Por quê? Porque na perspectiva de Nietzsche, o que Sócrates e Platão faziam não era filosofia. Quando a gente olha para os pré-socráticos, em especial Heráclito, Nietzsche, ele demonstra um certo respeito, em especial por Heráclito. Porque na perspectiva de Nietzsche, na visão de Nietzsche, no entendimento dele, o que os pré-socráticos faziam era muito mais próximo dessa comunhão entre Apolo e Dionísio do que o que Sócrates e Platão fizeram. Muito mais. Porque um pensador como Heráclito era um cara que sentia a natureza, sentia os próprios sentimentos, e ele pensava as coisas. Então, a filosofia de Heráclito ela é repleta desse diálogo de Apolo com Dionísio, e de uma vida, e de um respeito às sensações, e não apenas aquilo que a razão produz, aquilo que o intelecto diz. Sócrates, que você sabe muito bem, que inclusive nós temos um episódio aqui no Krauscast falando sobre Sócrates, recomendo que você dê uma sacada. O Sócrates, ele era um cara que ia para os espaços públicos e ia conversar principalmente com jovens, e ele estimulava os jovens a pensar. Então, o que Nietzsche percebe é que Sócrates ele tinha muita preocupação com essa coisa do intelecto, com essa coisa do racional. Então, Nietzsche condena Sócrates por ter negligenciado as paixões, por ter negligenciado o nosso lado dionisíaco, por ter subjugado Dionísio a Apolo. Então, Nietzsche ele condena veementemente. Ele acredita que Sócrates ele representa parte significativa da decadência da filosofia e da própria cultura ocidental. Ele coloca na conta de Sócrates e de Platão justamente esse desvio da história da filosofia. Eles não fizeram bem para a filosofia, segundo Nietzsche. O Platão ele vai além de Sócrates, porque além de subjugar os sentidos, o sentir ao pensar, o Platão ainda vai falar que existe um outro mundo, que é um mundo perfeito. E aí Nietzsche vai atacar pesadamente Platão, porque ele vai dizer, cara, você está cometendo um erro ainda mais grave do que o seu mestre. Esse platonismo é uma negação da vida em dobro. Então, o Nietzsche ele desfere os seus golpes, né, de martelo contra essa arte clássica e contra o pensamento socrático-platônico. A gente ainda precisa falar muito, sabe, sobre o que Nietzsche vai falar sobre a moral judaico-cristã, o que Nietzsche vai falar da modernidade, da razão e da ciência, mas esses papos aí a gente vai justamente concentrar em novos episódios. Aqui foi uma parte introdutória dessa filosofia do Nietzsche. E para complementar ainda mais, né, para ser a cereja do bolo desse nosso momento aqui com Nietzsche, eu convidei um amigo meu, e você sabe que quando tem convidado aqui, nós temos o nosso quadro que é o Hiperlink. E o convidado da vez
é um cara que provavelmente você já deve ter visto nas redes sociais. Ele tem uma página de muito sucesso chamada O Martelo de Nietzsche. É o meu amigo Wanderson, que nesse momento eu acredito que está em Portugal, ele estava na Irlanda, e eu quero dar a oportunidade pro Wanderson se apresentar para você. Wanderson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Fale aí pra galera quem é você, pra gente começar a trocar nossa ideia. Vai lá. Olá, pessoas, tudo bem? Olá, Kraus. Muito obrigado pelo convite. Gente, meu nome é Wanderson Dutch, sou idealizador e criador da página O Martelo de Nietzsche nas principais plataformas Facebook, Twitter e Instagram. Bom, muita gente pensa que eu sou formado em filosofia, mas a minha formação acadêmica em letras português e inglês pela Faculdade Capixaba do Espírito Santo, popularmente conhecida lá como Multivex. Fiz pós-graduação também em literatura pela UCESP em São Paulo. A partir de 2019, eu saio do Brasil e vou morar na Irlanda, Dublin, onde eu fiz um curso de especialização em língua inglesa. Atualmente, eu moro em Lisboa. Espero que esse podcast seja útil e a gente possa refletir um pouco sobre os temas que o Kraus escolheu para a gente falar. Então, como nós combinamos, Wanderson, a minha primeira pergunta sobre esse cara que você, enfim, todo dia está em contato com a filosofia do Nietzsche, eu quero saber de você o seguinte: qual a razão, qual o motivo que você atribui a essa popularidade do Nietzsche? Por que o Nietzsche é tão popular, principalmente entre os mais jovens? Fala aí, meu amigo. Bom, começamos aqui com uma pergunta bem interessante. Por que Nietzsche é tão popular, especialmente entre os jovens? Existem algumas explicações que a gente pode dar para essa questão. A primeira delas é a seguinte: nós vivemos na sociedade da comunicação, da informação, onde o conhecimento se torna mais acessível. Acessível aqui no sentido de você conseguir obter conhecimento sobre diferentes filósofos através apenas de uma busca no Google. É uma explicação imediata por que Nietzsche é tão popular. Segundo, porque as redes sociais, elas ganharam muita popularidade na sociedade e, consequentemente, muitas pessoas falando sobre filosofia fez com que os conhecimentos filosóficos, os grandes filósofos, se tornassem mais conhecidos do que 30 anos atrás, quando a internet, as redes sociais não tinham uma popularidade tão grande. Mas o principal motivo, pelo menos a minha experiência ao longo desses 5 anos trabalhando na internet, Nietzsche se torna tão popular porque ele é um filósofo da rebeldia. Ele não é um sistemático. Ele compõe os 3 grandes filósofos da suspeita, Nietzsche, Freud e Marx. Porque ele propõe uma ruptura com o tradicionalismo. E, normalmente, o jovem, ele tem um pouco dessa rebeldia, ele tem essa vontade de não querer obedecer os padrões, as leis. E Nietzsche propõe essa ruptura com a sociedade arcaica, a sociedade tradicional, a sociedade que quer impor as suas leis, os seus protocolos, os seus dogmas. Por isso, Nietzsche se torna mais atraente, mais popular. Outro motivo por que Nietzsche se torna tão popular, porque as ideias dele são acessíveis. Acessíveis no sentido aqui, batem diretamente ao ponto em que ele deseja. A forma como ele filosofa através de marteladas chama bastante a atenção. Como ele não é um sistemático, ele não é alguém que escreve através de tratados, onde ele escreve 3, 4, 5 livros para exemplificar, melhor dizendo aqui, para exemplificar alguma teoria, algum pensamento, essa forma aforismática, ou seja, através de frases, através de textos curtos, chama mais a atenção. Nós vivemos em uma sociedade onde ela exige muito de nós, ela exige muito também do adolescente. Ele precisa fazer vestibular, ele precisa fazer ensino médio, ele precisa fazer faculdade, muitas normas, muitos deveres, muita moralidade, dizendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer, muita religiosidade, embora a gente viva em uma época bastante pós-moderna, mas o traço religioso ainda permeia no comportamento do homem ocidental, da humanidade ocidental. E essa geração, que é a geração líquida, né, como diz o Bauman, é uma geração que não aceita muito, pelo menos é o que eu vejo trabalhando nas redes sociais,
É uma geração de jovens que não aceita muito essa forma arcaica, esse velho mundo, essa necessidade de ter que obedecer padrões específicos, padrões que estão estabelecidos, pautados numa ótica extremamente religiosa. E Nietzsche propõe isso, propõe essa ruptura, propõe essa quebra da tábua da lei. E isso, obviamente, vai chamar a atenção dos jovens, vai chamar a atenção daqueles que estão procurando um caminho, estão procurando outra alternativa que não seja aquela coisa tão padronizada da sociedade que segue ainda a moral judaico-cristã. O cristianismo está em uma decadência irreversível, principalmente entre os jovens. E quando eles leem um texto aforismático de Nietzsche, e quando esses jovens encontram um pensador rebelde, que ao mesmo tempo propõe uma ruptura com esse mundo, ele também apresenta uma forma interessante para você se relacionar com a vida. Isso, obviamente, vai chamar a atenção. E também porque a vida, nesse sentido aqui, e também porque a verdade, pelo menos na minha perspectiva, há muita sabedoria, há muita preciosidade e riqueza dentro da filosofia nietzschiana. Logo, esses jovens, eles irão ter uma certa simpatia por Nietzsche. Isso também não significa que esses jovens estejam compreendendo realmente o que Nietzsche quis dizer. Porque Nietzsche tem essa forma aforismática, tem essa forma prática de escrever, de falar e de provocar, mas ele é um filósofo também profundo. Ele não é um raso, ele não é um filósofo superficial, ele não é um idealista. Então a gente precisa olhar de maneira cuidadosa também para o que ele está falando e não confundi-lo com algum idealista ou com algum sistemático, como alguém que veio para melhorar a humanidade, porque ele já deixa claro que a intenção dele não é melhorar a humanidade. Agora é uma pergunta um tanto quanto de cunho pessoal, né? Eu queria saber como foi que você descobriu Nietzsche e o que foi que te levou a criar uma página, né? Você tem, na verdade, páginas em várias redes sociais. O que te levou a gostar tanto do Nietzsche e a criar uma página e a divulgar o pensamento dele? Bom, quando que eu conheci Nietzsche? Falando aqui de maneira muito íntima, né? Conheci Nietzsche. Conheci a filosofia de Nietzsche em 2011. Eu já conhecia a filosofia, já estudava. Antes de fazer letras, eu já tinha estudado teologia cristã. Eu tive uma educação cristã, mas teve um momento que eu comecei a fazer questionamentos, antes mesmo de conhecer Nietzsche. Comecei a questionar os dogmas, os preceitos, e eu comecei a questionar a veracidade da Bíblia. Ou seja, eu comecei a duvidar se o que estava escrito ali era realmente verdade. E aí, em 2011, eu tinha um blog cristão, chamava Reflexão de Sabedoria, e era um blog extremamente religioso. Eu escrevia sobre valores cristãos, eu escrevia reflexões voltadas sempre ao cristianismo e tal. E um desses seguidores era um cristão crítico. Ele deixou um comentário para mim da seguinte forma: legal esse texto que você escreveu. Era um texto que eu fazia crítica à humanidade, porém na ótica cristã. Ele falava, muito bom o seu texto, mas eu quero ver você ler Nietzsche e continuar com essa perspectiva cristã. Não conhecia Nietzsche, conhecia filosofia no geral, mas aquele nome ali foi um impacto. Eu achei bonito o nome. Falei, eu li até Nietzsche, eu li desse jeito. Nietzsche, como assim Nietzsche e tal? Depois eu comecei a pesquisar sobre, estava já na faculdade e eu fui à biblioteca da faculdade procurar por aquele nome. Quem é esse cara que vai confrontar as minhas ideias, abalar as minhas estruturas, mudar as minhas perspectivas? Não existe essa pessoa. A minha fé é inabalável. É o que eu pensava na época. E aí eu comecei a ler Nietzsche de maneira muito aleatória, através do livro Além do Bem e do Mal. Em 2011 a gente não tinha tantos canais como nós temos hoje no YouTube, com pessoas falando sobre filosofia e diversos outros assuntos. Não encontrei nada interessante, procurei até no YouTube, procurei no Google, mas não achei referências assim falando de como começar a ler Nietzsche. E aí eu peguei Além do Bem e do Mal, comecei a ler. Foi um impacto porque eu não entendia muita coisa e eu estava nesse momento de questionamento também. Eu começava a ler, depois parava, começava a ler, depois parava. Fiquei uns 2 anos lendo Nietzsche e voltando, lendo Nietzsche e voltando.
Depois saí de Além do Bem e do Mal, terminei o livro. E aí eu comecei a ler Genealogia da Moral, que é um livro que a Scarlett Martin, uma das maiores pesquisadoras de Nietzsche, recomenda. E tive um outro impacto. Logo na primeira sessão de Genealogia da Moral, Nietzsche diz: nós, homens do conhecimento. E eu achei aquilo um absurdo, uma arrogância. Eu, quando tive esse primeiro encontro com Nietzsche, eu achava ele muito arrogante. Eu achava ele muito prepotente. Eu estava ainda com a minha visão cristã, com dúvidas, mas eu lia Nietzsche achando que ele era arrogante e prepotente. Se achava demais. E aí, em 2015, eu já tinha passado mais ou menos uns 4, 5 anos, né, lendo Nietzsche. Já tinha terminado a faculdade. Eu já me sentia preparado, eu digo aqui no sentido de eu já estava confortável com as ideias de Nietzsche, já tinha realmente me libertado da igreja, dos dogmas, já me aceitava no sentido completo, não achava que o meu corpo era uma doença, me sentia livre. E ali eu começava a traçar o caminho do espírito livre, dessa pessoa que está desapegada, essa pessoa que não vive com culpa, com ressentimento, mais leve, mais conectada com a natureza. E foi justamente nesse meu retorno para a natureza em 2015, andando em uma praça, caminhando, lendo Genealogia da Moral, eu sento em um banquinho de uma praça, em Vitória, tive ali o insight de criar a página O Martelo de Nietzsche. Foi realmente assim, eu estava sentado e ouvi uma voz interna falando: cria a página O Martelo de Nietzsche. E aqui eu fiquei assim, sim, eu vou criar a página O Martelo de Nietzsche. Acho que vai ser legal. Foi bem interessante. Criei a página O Martelo de Nietzsche sem nenhuma intenção de ser a maior página do Martelo de Nietzsche, ou ser uma das principais páginas do Martelo de Nietzsche no Brasil. Mas eu criei porque eu já estava lendo bastante e eu conheci muitos outros autores lendo Nietzsche. Isso é interessante quando você começa a ler filosofia, quando você começa a realmente mergulhar nesse universo. Eu, como não tinha formação específica em filosofia, mas eu já tinha costume de ler, já lia muito. Quando a gente lê um autor como Nietzsche, ele começa a citar muitos outros e eu ficava muito angustiado quando ele citava alguém e eu não conhecia. Então ele citava muito Schopenhauer, por exemplo. Eu não conhecia Schopenhauer. E aí eu parava a leitura, pesquisava um pouco sobre Schopenhauer, saber quem era o cara, quais eram as ideias, aí eu voltava e depois eu procurava o livro para comprar. Conheci muitos escritores importantíssimos como Dostoiévski, Spinoza, Schopenhauer, através da leitura de Nietzsche. Isso é bem interessante. E aí eu resolvo criar a página O Martelo de Nietzsche para compartilhar essas ideias interessantes, porque eu vi o poder transformador da filosofia nietzschiana e filosofia no geral na minha vida. E aquilo que é bom, Krauss e amigos que estão ouvindo, a gente quer compartilhar. Pelo menos eu tenho esse sentimento. Quando eu encontro algo bom, quando eu vejo que aquilo me fez bem, eu quero compartilhar aquilo com outras pessoas, eu procuro sempre compartilhar algo que seja interessante, que seja útil na vida de alguém. E quando eu falo algo aqui, estou falando de um vídeo, estou falando de uma live, estou falando de um texto que eu escrevo, de um texto de outro autor que eu compartilho. Se fosse para publicar mediocridade, certamente eu não estaria na internet. Estaria fazendo outras coisas. Como eu reconheço que a filosofia pode ser transformadora na vida de muitas pessoas, a informação segura, ela pode ser bastante útil, eu estou nas redes sociais compartilhando e a página ao longo desses anos vem alcançando uma posição muito confortável nas redes sociais e se destacando, não exatamente por mérito meu, mas pelo valor e pelo poder que há nas verdades da vida, porque, sobretudo, a filosofia de Nietzsche é uma filosofia prática. Por isso que ela chama também a atenção, complementando aqui a primeira pergunta, por que Nietzsche é tão popular? Porque ela é uma filosofia que toca o real, que nos convida a pensar esta existência, a vivê-la, encará-la de frente, não se vitimizando, não se colocando como inferior, mas como protagonista da sua própria vida. E é por isso que eu continuo com a página O Martelo de Nietzsche. Porque eu sei que há poder quando você tem o domínio da sua existência. Estou falando da sua existência aqui no sentido de você se colocar como sujeito ativo em uma sociedade extremamente enlouquecida. Pode crer. Massa, Bruno. Eu também sou suspeito de falar do Nietzsche, porque, enfim,
É um cara que eu leio há muito tempo e que eu me sinto desafiado, me sinto cobrado a continuar lendo cada vez mais. Agora, para fechar esse nosso hiperlink, Wanderson, eu queria saber de você, é uma pergunta tanto quanto ousada, mas vamos trabalhar com ela. O que é que você acha que Nietzsche diria para essa nova geração que está inserida aí nesse mundo que está tão marcado por negacionismo, sabe? Por fake news, por intolerância. O que é que você acha que Nietzsche traria de mensagem para essa geração nova aí? Agora, o que eu acho que Nietzsche diria para essa geração que está inserida no mundo negacionista, que acredita em fake news, uma galera intolerante, impaciente? Talvez Nietzsche diria fracos de visão pequena. Na verdade, é difícil dizer o que Nietzsche falaria sobre essa nossa geração. Certamente ele iria criticar a nossa cultura, como diz a Scarlett Martin, e certamente ele teria um Instagram e estaria criticando todos esses valores da decadência que nós conhecemos, esses valores que foram herdados do cristianismo. Mas certamente ele chamaria de fraco, chamaria de malogrado, chamaria de homem pequeno que nega a realidade, em detrimento de um apego a uma crença, porque esses fanáticos, essas pessoas que não acreditam nas notícias, na ciência de maneira geral, estou falando aqui, por exemplo, em vacina, em coisas comprovadas cientificamente, são crentes. E quando falo crentes aqui, não estou falando necessariamente das pessoas que frequentam constantemente a igreja, pessoas que professam religião. São essas pessoas também, mas crentes aqui no geral. Pessoas que estão apegadas a uma crença de que há uma conspiração. É um outro tipo de niilista. Pessoas que negam a realidade. Nietzsche certamente chamaria de niilista essas pessoas, esses crentes. Normalmente essas pessoas que acreditam muito em fake news, essas pessoas que negam o real, elas acreditam em coisas como terra plana, elas acreditam em coisas como Illuminati, a grande conspiração dominando tudo. Então são pessoas que negam o real. Nietzsche nos orientaria a cultivar a solidão. Provavelmente. Posso estar errado, mas analisando a filosofia dele, estudando ao longo desses anos, e não dissequei tudo, não destrinchei tudo sobre Nietzsche, continuo lendo e estudando constantemente. Ele nos aconselharia a solidão, a reclusão, a voltar-se à natureza, para a gente suportar essa geração fraca, essa geração líquida, como bem descreveu Bauman. Nietzsche aconselharia o que ele falou em Zaratustra: foge, meu amigo, para a tua solidão. Vejo-te intoxicado pela picada de moscas venenosas. Foge para lá, onde sopra um vento rigoroso e forte. A gente precisa se afastar um pouco dessas pessoas, se distanciar realmente, porque isso nos faz mal. E é isso, gente. Vamos seguir o conselho do nosso querido velho Zaratustra, querido sábio Zaratustra. Muito obrigado, Kraus, pela oportunidade. Não é nada fácil falar sobre filosofia em tempos de obscuridade, nós sabemos disso. Muito obrigado a todos que me ouviram até agora. Se você achar interessante, pode me seguir lá também, ou no meu perfil pessoal, o Anderson Dante, o Anderson _DUTCH, ou o Martelo de Nietzsche, @martelo_Nietzsche. Muito obrigado, gente. Se cuidem. Show de bola. Eu já sou feliz, assim, pelo fato de você estar me ouvindo. E quando eu trago um amigo meu aqui, então, aí é que a felicidade ela fica dobrada. E assim, eu quero, de fato, motivar você a continuar acompanhando o Krauscast. Se você não deu uma sacada nos episódios anteriores, vai lá, bota teu fone de ouvido, dá uma sacada. Mais uma vez, compartilha com a tua galera. Fala, olha, achei um podcast aqui maneiro. Tem um cara aqui falando de filosofia. Joga no grupo da família, né? Porque normalmente o grupo da família tem lá Bom Dia das tias, né? Da vovó e tal. Joga lá um episódio do Krauscast. Vamos ver lá o que é que vai acontecer, né? Joga no grupo lá dos melhores amigos. Se inscreve onde tem que se inscrever. Segue onde tem que seguir. Curte aí também. E tamo junto nessa. Esse foi mais um episódio do nosso Krauscast.